volta. Bom dia. Hoje, 14/9, 8h10, a gente inicia a aula de genética e evolução. É nossa segunda aula, né, gente? Hoje, nossa segunda aula. E aí a gente vai falar, hoje a gente já vai entrar na matéria, hoje a gente já tem muita coisa legal para falar. E acorda, vou falar primeiro, levanta dessa cama, não assiste a aula deitado, tá? Anota, pega um caderninho para você anotar. Se tiver com sono, levanta, porque estudar deitado dá sono, tá certo? Lava o rosto que ajuda a acordar. Pega um copo com café, Red Bull, uma hora dessa, água, qualquer coisa. Mas se você ficar deitadinho, não dá não, tá? O Ian falou assim, que se alguém precisar de um suporte no computador, chama o Ian que ele ajuda, gracinha do Ian. Ian, você é de que sala? Pra gente oferecer sua ajuda? Acho que quem não conseguiu entrar na plataforma, pessoal, a do Odonto primeiro período. Gracinha, obrigada, Ian. Quem não conseguiu entrar na plataforma, fala no grupo da turma hoje, tá? Que aí a gente dá um jeitinho, a gente vê com o professor Fernando para ajudar vocês, porque ele é o professor responsável pelo Moodle. E aí, aquela pessoa que não conseguiu entrar até agora, vocês tenta entrar, faz aquele primeiro acesso. Para os meninos que já estão no segundo e terceiro, tenta acessar com aquele e-mail que vocês cadastraram, com a senha. E quem não conseguir, avisa, tá bom? Não fica sem entrar no Moodle, não. Por quê? Porque a partir de hoje, a aula da semana passada, a aula de hoje, os slides, eles vão estar tudo lá. Vocês viram que eu arrumei a plataforma? Eu abri um link por aula, né? Aula passada, eu falei para vocês que eu ia colocar umas dicas de como estudar para vocês, tá? Então, assim, na aula passada, ainda não coloquei para vocês o link da aula, porque eu passo ele no YouTube primeiro, para ele ficar pequenininho, senão vai gastar seus dados tudo, né? Então, eu faço ele carregar para o YouTube e coloco no YouTube a nossa aula. Então, ele está carregando desde ontem, porque eu consegui trabalhar na plataforma ontem à noite. Então, hoje eu já posto para vocês, tá? Rogério, eu acho que não. Eu não sei, eu vou conseguir ter um acesso seu dizendo que você entrou na aula. E quanto tempo você ficou logado? Mas eu acho que esse que vai direto para a planilha é quando você entra agora na aula. Entendeu? Por isso que a gente vai ter que fazer assim: imprimir duas planilhas. Imprimir uma planilha que é essa de quando vocês acessaram, e imprimir uma segunda planilha de quem logou, de quem assistiu a aula. Mas eu também não posso ficar entrando todos os dias para ver quem está acessando. Então, a aula é hoje, assiste hoje para quem não pôde, né? Mas eu vou tentar saber certinho, Rogério. Depois da aula de hoje eu fico sabendo, porque eu ainda não posso cobrar só pela plataforma, porque tem uma galera aí que ainda não conseguiu acesso ao Moodle, né? Tá esperando ainda resposta do pessoal da secretaria e tal. Então, até nossa aula essa semana não tem, né? No meio da semana, vai ser só segunda que vem. Então, assim, quando eu colocar o link lá, quem não assistiu a aula passada, assista, tá? O link de hoje vai também. Os slides que eu utilizar na aula de hoje, eu já coloco hoje para vocês. Por enquanto, não tem atividades, tá? A atividade eu tenho que montar ela para vocês, para que fique da forma assim, ó. Você clicou, aí tem lá os lugarzinhos para você marcar, porque eu não vou colocar envio de arquivo para vocês agora, não. Porque se vocês esquecerem
de colocar ou não der conta de colocar, depois vocês ficam sem nota. Então, é melhor que eu monte na plataforma, né? Mas vamos esperar todo mundo entrar, porque não adianta nada eu colocar um exercício e metade ter acesso e a outra não, tá bom? A gente aguarda um pouquinho. E aí, outra coisa importante, tá? É que o plano de ensino eu vou anexar, mas aquela parte das dicas de estudo tá lá. Então, pelo menos essa parte eu preciso que vocês olhem, vai ajudar vocês. Tá na aula passada, né? Que eu falei a maioria, como aquela que eu falei para vocês levantarem, né? Não assistir a aula deitado, e outras dicas lá para memorizar, tá bom? Anota, passa um realce, usa cores para ajudar na memorização. O que é isso de marcar o V? Não sei também não, Cauane. É porque, professora, lá tem para você marcar o check. Quando você faz uma atividade ou assistiu alguma aula, você vai marcando o check e aparece quantos por cento da matéria você já concluiu. Não, para mim não tem isso, né? A forma com que vocês olham a plataforma é diferente do que a que eu olho. Entendi, obrigada, Lu. Boiei aqui. Aí, assim, pessoal, isso, Isabela, é uma aula segunda, uma aula quinta, aí a outra semana é só segunda, a outra é segunda e quinta. Eu já coloquei, mesmo foi mais difícil montar, mas eu já coloquei para vocês os dias de todas as aulas. Eu já montei o plano de ensino para vocês lá, para não gerar confusão. Até os feriados eu coloquei lá e coloquei feriado, não tem aula. Antes que vocês, dia do feriado, fiquem esperando. Igual segunda passada, a galera me mandou recado cedo esperando que a aula começasse, né? Feriado, não. Aí eu coloquei feriado, não tem aula. Então, assim, tá tudo montado os dias das aulas. Então, essa semana, só segunda. Semana que vem, segunda e quinta. Na outra, só segunda. E aí, pessoal, as coisas da aula, eu só vou colocar para vocês antes da aula, só no dia que tiver alguma atividade, alguma coisa. Por quê? Porque senão, às vezes eu não consigo dar um slide inteiro. E aí você entra lá, você fica perdido. Então, eu sempre coloco depois da aula, porque aí eu consigo com que você preste atenção agora e que depois você consiga estudar, tá certo? Só vai ser postado antes da aula o link e se tiver alguma atividade. Combinadex? Bora começar? Deixa eu colocar aqui uma apresentação para vocês. Vou querer começar tão logo que até no feriado, menino. Deixa eu colocar. Vai ter uma aula para vocês que ela é diferente. Que a gente vai fazer umas coisas bem diferentes. Pessoal, vocês estão vendo meu slide? Alguém fala comigo pelo áudio? Sim? Sim. Ai, obrigada. Se alguém não tiver ouvindo ou conseguindo enxergar o áudio, faz assim, vai lá onde tem os nomes de todo mundo que está online, que eu vou estar aparecendo 2 vezes para algumas pessoas. Aí uma das vezes é onde eu apareço, tá? Tipo assim, é onde eu estou falando e a outra é onde eu estou colocando. Uhum. Dona Carmen, a senhora está conseguindo ver o slide? A senhora consegue enxergar? Sim? Ok. Deixa eu ver. Aí, pessoal, quando eu perguntar alguma coisa, alguém me responde para eu não ficar aqui perdida, tá? Que eu não consigo ver o chat mais. Então, vamos lá. A gente vai iniciar com alguns conceitos de genética. Uma coisa que eu queria falar para vocês. Deixa eu para vocês me verem. Vocês sabem que na genética, eu não sei se eu falei na aula passada, a gente falou sobre perícia
Ou não deu tempo? Que eu me lembro, não, Não, né? professora. Eu acho que no matutino eu não falei. Acho que não deu tempo, a galera tinha aula com outro professor e não deu tempo. Então, vamos lá. Vocês sabem que uma das áreas que a genética atua, uma das áreas principais dela, é a perícia criminal. E aí, aquela parte de encontrar o DNA do assassino, encontrar o DNA do ladrão, do estuprador, né? Essa parte todinha, ela é uma área da genética que ela é muito rentável. Por que ela é rentável? Porque hoje em dia a gente sabe que os concursos públicos, né, papiloscopista, que é o que trabalha com digital, e a gente sabe que os concursos públicos para a área de perícia ambiental, eles estão assim, tremendo. Vocês sabem que o salário inicial ele é aí em torno de 12 mil a 18 mil inicial. Pode, Thaisa. Thaisa ou Thaísa? Eu acho que é Thaísa, né? E Thaísa, pode-se. Qualquer um de vocês aqui que faz a área da saúde, todos, e veterinária entrou também na área da saúde, vocês sabem que ela faz parte, todos vocês podem fazer concurso para perícia, tá? Desde que vocês estudem. Formou, pode começar a estudar antes de formar, um ano antes aí, que sempre está abrindo as vagas. Um exemplo, a professora lá da faculdade, a esposa do Getúlio, esqueci o nome dela, Milena. A professora Milena, ela trabalhou na Fama há 5 anos, passou no concurso para perícia, e ela está trabalhando em Goiânia e aqui em Anápolis. E ela é farmacêutica, né? E trabalha diretamente com essa área química. Ela faz a parte da perícia geral e tem a área biológica, que é aquela que trabalha com fluido corporal, né? Então, por exemplo, sangue, saliva, cabelo e etc. E assim, eu não sei se vocês já viram falar, mas, por exemplo, se uma pessoa, né, teve contato com a vítima e liberou fluido corporal, eu consigo fazer um exame de corpo de delito e verificar o DNA por aquele fluido, né? Vários casos aí já conseguiram descobrir quem seria o assassino, quem seria o ladrão e etc. Tipo no CSI, que a pessoa chega no lugar, vai ter um cara que vai tirar as digitais, né, que é o papiloscopista, vai ter um pessoal que vai procurar sangue, vai ter a galera da balística que vai procurar pólvora. Então, isso acontece aqui no Brasil normalmente. Uma das perícias mais bem feitas que já existiu no Brasil foi o caso da Isabela Nardoni. Não sei se vocês se lembram, que o pai e a madrasta, né, jogaram a criança lá do prédio, não sei qual andar do prédio. E aí, eles choraram no enterro, eles tentaram mostrar que a criança que pulou porque não tinha proteção, né? Pessoal, deixa eu fechar só minha porta aqui, só um instantinho. Eu moro no 2º andar. Se alguém passa no corredor, os cachorros do vizinho, eles ficam doidos. Aí parece que tá aqui dentro da minha casa. Então, olha só, o caso da Isabela Nardoni é um dos maiores casos de perícia, porque eles alegaram que ela pulou, que ela caiu, né? E aí, no final, eles fizeram a reconstituição, verificaram qual foi o peso do corpo dela, como que ela cairia daquela forma. E no final, eles descobriram que ela foi morta dentro do carro, né? E eles subiram com ela morta já no elevador, porque dentro do carro estava cheio de sangue, mesmo que eles levaram o carro
para o Lava Jato, né? E aí eles descobriram que depois que eles a mataram, que eles subiram com ela, eles decidiram jogar horas depois do assassinato. Então, assim, a perícia foi demais. E aí, eu vou fazer com vocês um joguinho. Nós vamos ter uma aula de perícia, daquelas, onde eu vou colocar para vocês fatos, tipo, o cara que roubou, o cara que matou, ou esse caso da Isabela Nardoni, e aí a gente vai aprender sobre perícia ambiental e vocês vão fazer um joguinho para saber quem é o assassino, quem é o pai da criança, certo? A gente vai ter esse dia aí que vai ser só sobre perícia ambiental, perícia criminal, né? Onde vocês vão ser um dia de perito. Então, assim, é bem interessante essa área. Para quem está começando agora, foca. Se você quer ser um perito, comece a estudar agora, não precisa esperar depois, não. Estuda lei, porque no curso da gente não tem lei. Por que o cara do direito vem, né? O cara do direito vai fazer o concurso e normalmente ele passa. Porque 60% do concurso é lei, 40% é biologia, é genética. E aí a gente, no nosso curso, não tem lei. E no deles tem a lei, mas não tem a genética. Aí o que acontece? Eles acertam 60% da prova, você acerta 40%. Então, comecem a estudar as leis a partir de agora. Mesmo que a lei mude algumas coisas, comecem agora. Porque depois a genética e as outras matérias vão entrando normal. Porque você já vai ter que estudar comigo mesmo. E a lei você não vai estudar, né? Certo? Essa dica, ela é bem legal. Daqui uns dias a gente já vai estar vendo essa parte da perícia. Certo? Vou colocar de novo o slide. É só porque eu tinha esquecido. Alguém me perguntou na aula da semana passada sobre gêmeos, né? Essa parte eu falei para vocês, sobre os gêmeos que nascem na mesma placenta e os gêmeos que nascem em placenta separada, os univitelinos e os bivitelinos. Quando vocês forem estudar sobre essa parte criminal, vocês vão ver a quantidade de gente que é gêmeo e que um faz o crime, um executou o crime e o outro conseguiu se safar, ou ele conseguiu se safar porque ele é gêmeo. Quando eles são gêmeos univitelinos, eles têm o mesmo DNA. É idêntico, é idêntico. Então, por exemplo, aconteceu lá em Paris, há um tempo atrás, um irmão, um cara desceu, tipo aquele filme Missão Impossível, o cara desceu do teto, né? E roubou umas joias num lugar assim, ultra mega, daquele lugar que ninguém conseguiria entrar. E no final ele vacilou e deixou uma luva cair. E dentro da luva eles conseguiram tirar um pedaço da unha, e dessa unha eles conseguiram retirar o DNA. E aí, quando eles chegaram na pessoa, né, nesse ladrão, ele falou, não, nesse dia eu estava lá na igreja, tem filmagem minha lá. Aí foram atrás da filmagem, né, falou, mas como que pode? Seu DNA estava na cena do crime? Não, mas eu sou gêmeo. Aí chegaram no irmão, né? Porque seu DNA tá nascendo do crime. Não, nesse dia eu tava no hospital, tem imagem minha a noite inteira lá no hospital. Sabe o que aconteceu no final da história? Eles não puderam usar o dinheiro do roubo, porque eles são monitorados o tempo inteiro, mas nenhum dos dois pôde ficar preso, porque a polícia não tem como acusar um só, e não pode deixar os dois presos. Gêmeos idênticos é porque eles nascem de uma placenta só, Duda. Então, por nascer numa placenta só, eles têm um DNA idêntico. Quando são gêmeos bivitelinos, são placentas diferentes. Então, o DNA é diferente. Normalmente é aquele que nasce um homem e uma mulher, sabe? Que não são idênticos.
Aqui em Goiás, a primeira vez que teve uma... Como que fala? Primeira vez que um juiz, né, ele conseguiu, vocês devem ter visto no jornal, que eu achei o máximo, sobre gêmeos bivitelinos e univitelinos, foi a primeira vez que a genética foi falada aqui em Goiás, foi agora. Tinha 2 rapazes, um namorava uma moça, e aí ele queria sair com outras mulheres, ele falava por irmão ir para casa da namorada dele. Aí o irmão ficava com a namorada dele enquanto ele saía com outras pessoas. E aí essa menina engravidou. No dia que ela engravidou, ela chegou no namorado e falou, né, que estava grávida. Aí ele falou, não pode ser meu, deve ser do meu irmão, porque você já ficou com meu irmão sem saber. Aí o irmão virou e falou assim, não, você que é o namorado, você que é o pai. Aí o que aconteceu? A criança nasceu, fizeram o DNA, deu 99% de chance de ser os 2. Aí o que o juiz fez? Já que vocês não querem ser pai, já que vocês não usaram desperteza, os 2 vão pagar pensão para a criança até os 21 anos ou até ele terminar a faculdade. Aí a mãe recebe a pensão dos 2, porque não tem como falar quem é o pai. A criança vai parecer os 2, o DNA é igual dos 2, eu acho o máximo isso. Foi a primeira vez que a genética entrou para auxiliar dessa forma. Sim, ô Camila, porque está na mesma placenta, né? Ela está no mesmo local, ela está no mesmo compartimento. E aí a gente vai falar de genótipo e fenótipo mais tarde, mas eles vão sair com o mesmo genótipo. Agora o fenótipo muda de acordo com a vida. Então, por exemplo, eu tenho uma prima que chama Sandra e Alessandra. Eu tenho as duas, né? Até os 8, 9 anos, elas eram idênticas. Até as roupinhas, a mãe delas colocava igual. Hoje, elas são diferentes. Elas têm o estereótipo igual, mas elas mudaram o fenótipo. Uma tá com cabelo curtinho, a outra tá com cabelo assim. Uma vive na praia, né? E a pele é diferente. Então, assim, o fenótipo vai mudando. Mas o gene é igual, certo? Também acho, por mais juízes assim. Então, assim, vocês vão ainda ver muita coisa de genética. Quando vocês estiverem assistindo o jornal, vocês vão prestar mais atenção a partir de hoje, ok? Na hora que eles falarem lá de assassinato para descobrir tal pessoa, aquela Flor de Lis, que vocês vão ver ainda falar sobre ela, né? Que ela era amante do filho do não sei de quem, da filha do não sei das quantas, e eles descobriram o DNA no assassino de um dos filhos, que também era marido dela, que eu não sei o que é, mas aquele rolo foi a genética que descobriu que ela é culpada. Então, assim, comecem a prestar mais atenção quando passar esses casos, e quem tiver oportunidade, assiste esse ensaio, tá? É só genética. Só genética. Ontem, por exemplo, eu estava montando para vocês a plataforma. Na verdade, eu tenho 18 cursos, eu estava montando. Eu coloquei o CSI para passar, acho que era 1 da tarde, 4 horas da manhã, estava ainda nos episódios. Eu acho que eu assisti umas 3 temporadas seguidas. E eu já assisti, assim, 50 vezes. Mas cada vez que você assiste, você vai aprendendo mais um pouco. Né? Tipo o cara que foi para o hospital porque assistiu Grey's Anatomy e achou que era médico. Daquele jeito. Né? A gente também vira perito. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui nossa apresentação, nossos conceitos. Quem não estiver vendo, procure em outra janelinha aí que vai dar certo para ver, tá? Vocês estão vendo que tem uma linha preta aqui no computador? A tela tá querendo queimar. Até eu achar onde é a apresentação sem enxergar. Se alguém tiver dúvida, vamos fazer um combinado. Abra Abra o nosso... Eita, tem até barulhinho. Eu não vi que tinha efeito, não. Eu não gosto de efeito. Se fizer uns barulhos aí, é pra vocês acordarem, tá? Abra o áudio, quem tiver dúvida, que eu não consigo ver o chat mais. Então, nós vamos começar agora na nossa genética. Mas para esses conceitos que a gente vai ver, eu preciso que vocês tenham uma noção de algumas coisas
principal. Existem... A genética, a gente já falou na aula passada, ela vai ser o estudo da transmissão de gene de uma geração para outra. Quer dizer que é do meu pai para mim, que é da minha mãe para mim, que é do meu avô para mim, né? E a gente falou aí da cor dos olhos. Então, é um estudo do gene, lembrando que gene é o mesmo que DNA, que é o mesmo que cromossomo. E ele vai ser essa transmissão dessas características até agora. Então, para futuras gerações. Essa genética, ela passa a ser dividida em duas. Existe a genética clássica, que ela vai até 1865, e existe a genética moderna, que ela entra na década, né, de hoje, nesse último século. E a gente vai entender o porquê. A genética clássica era aquela de Mendel, da ervilha, que você sabia que tinha geração. E a genética moderna, ela é aquela onde descobriu o DNA. E depois que descobre o DNA, tudo fica mais fácil. Todo mundo começa a verificar que ele é o responsável por passar aquilo. Então, o gene, quando vocês virem falar lá assim, código genético, né? O gene de uma pessoa, gene é a menor unidade funcional de hereditariedade. O gene, ele pode ser considerado aí como um pedaço do DNA. Ele vai ser aquele que vai produzir a proteína responsável por ser transmitido aquela característica. Então, gene e DNA é a mesma coisa, porque gene é uma parte do DNA. Então, quando eu falo genótipo, eu estou falando do que está no meu gene. Aqui eu coloquei para vocês, só para vocês entenderem um esqueminha. Aqui eu tenho uma dupla hélice. Meu desenho ficou super lindo, ó. Aquela dupla hélice linda, que ele tem aqui dois lados, e eu tirei esse pedaço. Esse pedaço retirado, ele vai produzir aqui, ó, a proteína vem e produz a minha característica gênica que vai ser passada para o meu filho, para o meu pai. Então, só para a gente entender, quando eu falar genótipo, é o que vem no meu gene. Então, é aquela parte que o gene vai possuir células que foram herdadas pelo meu pai. Quando a gente começar a fazer exercício, vocês vão lembrar que a gente representa as letrinhas, que na aula passada eu brinquei. Vocês lembram do azão, azão, azinho, azim? Né? Então, essas letras, elas vão representar cada gene que o indivíduo vem. A gente fala assim, azão, azinho, o indivíduo tem olho castanho. Então, a gente vai usar azão, azinho, azão, azinho. Então, isso tudo é o genótipo. O fenótipo, que é esse aqui, ele é diferente. Fenótipo é aquilo que muda na minha parte externa, onde o meio ambiente, ele consegue fazer modificações em mim. Então, vamos dar um exemplo aí. A cor da minha pele. Eu sou, né, branca, caucasiana, amarela. Mas, se eu for para a praia e eu ficar lá 10 dias, primeiro eu fico vermelha, depois minha pele muda de cor. Por que ela mudou de cor? Porque eu estou mudando o meu fenótipo. Depois que eu descascar, ela volta para a mesma corzinha. Então, esse fenótipo, ele é aquela parte modificada pelo ambiente. Tipo, a cor do meu cabelo, ela é castanha. Mas eu posso pintar ele de vermelho. Eu estou mudando o meu fenótipo e não o meu genótipo. Tá dando para entender? A diferença? Sim. Sim? Aí eu tô lá, né? Alguém fala para mim assim, nossa, vamos trocar o... Vai lá doar um sangue, né? Que a pessoa fala isso. Aí você fala assim, ah, não, cansei de ser A positivo, agora eu vou ser O. Não tem como, porque é o seu genótipo. A cor dos seus olhos é seu genótipo. Seu tipo de sangue é o genótipo, certo? Você ser pequenininha é o genótipo. Você puxou
característica hereditária da sua mãe, do seu avô e tal. Você ser grandão, você está puxando seu genótipo. Então, quando eu falo fenótipo, é o que o meio ambiente pode mudar, o que eu mudo. Eu posso modificar o meu nariz, fazer ele ficar fininho, igual o da Xuxa. Mas se eu tiver um filho, meu filho não vai nascer com o nariz fininho, ele vai nascer o quê? Com a mesma característica de quando eu nasci, né? Com o nariz mais largo e tal. E aí eu vou falar sempre que fenótipos são as características manifestadas pelo indivíduo, mas que ela é determinada pelo meio ambiente. Então, por mais que eu consiga, por exemplo, tem uns caras doidão aí agora que eles estão tatuando dentro do olho. Por mais que o cara fez uma tatuagem no olho, mudou a cor do olho, o gene dele é a cor de nascimento dele. Então, fenótipo ele muda de acordo com o que você quiser, que é característica fisiológica, é de comportamento, né? E genótipo não. Então, quando a gente falar de fenótipo, ó, fenótipo é igual ao meu genótipo mais o ambiente. Quer dizer que fenótipo é aquilo que eu vim, né? Com as características que eu vim, mas que o meio ambiente vai modificar. Então, a textura do cabelo, o tipo sanguíneo aqui, lembra que ele não entra, eu até vou tirar isso daqui, tá? Porque eu não consigo mudar o meu tipo sanguíneo, mas eu consigo mudar, por exemplo, o fator RH, quem tem uma doença que chama eritoblastose fetal, ele consegue mudar. Parei um pouquinho, gente, tem alguém querendo entrar. Certo? Então, assim, essa parte do genótipo e do fenótipo, ela é interessante por causa disso. Aí, para a gente falar assim, a pessoa é azão. Azão, que é o genótipo, ele é chamado de cromossomos homólogos. O que é um cromossomo homólogo? É aquele que tem a mesma característica no mesmo lugar. O homólogo veio uma característica do pai e outra característica da mãe. Então, toda vez que falar azão ou azim, ele é igual. Lembra dos nomes homossexual, que é do mesmo sexo, e heterossexual, que é sexo diferente. Então, homo sempre são iguais, ok? Então, toda vez que a gente falar azão, ele é homo, porque é idêntico. Azim, homo. Se eu falar azim, ele é hétero. Certo? Tá todo mundo conseguindo me acompanhar? Sim. Se tiver muito rápido, vocês falam. Então, olha só. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês para facilitar esse entendimento do que veio da sua mãe e o que veio do seu pai. Alguns de vocês já tiveram biologia celular, outros ainda não tiveram. Mas lá na biologia celular e na embriologia, a gente aprende que você traz características tanto do seu pai quanto da sua mãe, e essas características elas vêm tanto no óvulo quanto no espermatozoide. Quando ocorre a junção de um com o outro, forma o zigoto. Então, olha só. No óvulo da sua mãe, eu trouxe aqui 4 características. 4 características aqui da mãe. No espermatozoide aqui do pai, tem as mesmas 4 características, mas do pai. Quando juntou N do óvulo com N do espermatozoide, virou 2N, que formou meu zigoto. É ele que vai desenvolver embriologicamente para virar, né, o seu feto. Então, olha só, essa característica pretinha aqui, com essa aqui, pretinha, do óvulo e do espermatozoide, vai formar homólogos, porque eles são 2 idênticos. Ó, 2 idênticos. Então, aqui, ele está te mostrando que você tem características tanto da sua mãe quanto do seu pai. Possivelmente, aqui, essas características que essa mãe tem, é característica do pai dela e da mãe dela. Que esse rapaz tem é característica do pai dela e da mãe dela. E aí eles vão formar aqui as características nesse novo ser. Então, por exemplo, aqui,
tamanho do pé, né? Isso aqui é esse risquinho aqui de cá. Então, aqui eu tenho os genes homólogos, 2 idênticos. Tamanho do pé, você vai puxar muito a sua mãe ou seu pai, né? Cor do seu cabelo, você vai puxar aí as colorações, né, do pai e da mãe. Tipo sanguíneo, vai ter a junção do tipo sanguíneo do seu pai e da mãe. E a questão do temperamento, que quando a criança nasce, ela parece muito os pais, depois o ambiente vai mudando. Uma coisa importante que a gente vê, até um exemplo que eu vi ontem eles falando um desses canais aí, mostraram o filho do Bruno Galhaço com a Giovanna Embeck, né? Os dois são loiros, os dois têm olho azul. Vocês já viram a foto do neném? É idêntico. Cabelo da mesma cor, o olho parece o céu, o rosto é idêntico, ele teve todas as características aqui, ó, pai e mãe, né? Idêntico. Aí, se o bebê nascesse com uma característica diferente, um cabelo de outra cor, aí a gente ia olhar o pai do Bruno, que é igual a ele, mas a mãe não é, então pode ter puxado a avó. Então, a gente vai verificar isso mais um pouquinho aí, né? Então, aqui a gente está falando aqui dessas várias características. Deixa eu puxar um pouquinho aqui, num outro slide. Espera. Só para vocês entenderem. Já que o conceito de genética, genética é essa ciência que ensina a hereditariedade e por que os organismos são variados, né? Por que eu tenho um genótipo que me mostra com cabelo preto, com olho castanho, e por que tem pessoas com olho azul, por que meu pai tem olho azul, e aí a gente vai vendo essa variação de organismo. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que a genética, então, ela é minha informação gênica que veio aqui no meu DNA, junto com essa proteína que vai influenciar nas características do meu corpo. Então, isso aqui eu já falei, é só revisando. Eu tenho todas as informações no meu DNA e é dele que vai produzir essa proteína, né, que vai influenciar nas características de todos os indivíduos. Então, o DNA, só para vocês entenderem a diferença dos nomes, tá? Normalmente o DNA eu já encontro essa dupla hélice, ó, é 2 fitas, uma do lado da outra, bonitinha. Mas o DNA ele pode ser olhado de várias formas. Ele é o meu gene, ele é a minha cromatina, ele é o meu cromossomo. Aí você fala, professora, que tanto de nome difícil. É tudo a mesma coisa. A diferença é como esse DNA está. Para quem fez histologia comigo semestre passado, a nossa última aula foi a extração do DNA do morango. E vocês viram o DNA desse jeito aqui, ó, enroladinho. Por quê? Porque ele já estava num formato aí para iniciar a divisão celular. Então, a gente vai ver ele na forma de cromossomo, a gente vai ver ele na forma de cromatina, a gente vai ver ele na forma de gene. Então, toda vez que falar esses 4 nomes, vocês querem anotar? Anota aí, que eu vou ditar. Anotem aí. Coloca assim, ó. Gene. Cromossomo. Cromatina. E DNA. Tá aí no chat. São a mesma estrutura.
Só que cada um em uma condensação. Escreve aí que eu vou explicar isso que eu ditei. Eu falei, ó, o gene, o cromossomo, a cromatina e o DNA são as mesmas, eu coloquei são a mesma, né? Tá errado ali. É a mesma estrutura, ou são as mesmas estruturas. Só que cada um em uma condensação. O que significa isso? Vocês já viram o leite de vaca, que é o leite normal? Ele é bem fluido. Ele é bem líquido. Se você pegar o leite condensado, ele é mais grosso, ele é mais viscoso, né? O leite condensado, ele condensou. Então, condensar significa ficar mais sólido. Então, ali a gente vai ver que a cromatina é aquele cromossomo líquido, a cromatina é o DNA mais líquido, cromossomo é ele mais condensado. DNA é tudo, é o cromossomo, a cromatina, é o gene. Então, todos os três nomes dão a mesma coisa. Tanto cromossomo, quanto cromatina, quanto gene, é o DNA. Tudo bem? A diferença é que cada um vai estar de uma forma. Um vai estar mais sólido, o outro vai estar mais líquido, vai estar menos condensado. Deu para entender? Faz assim para mim. Deu? Dona Carminha? Deu? Então, assim, toda vez, então, que vocês veem isso, é na hora que a gente vai ver que tudo é a mesma coisa, que tudo é o nosso gene, tá certo? O Rogério perguntou assim, a quantidade de informação nos genes dos meus pais são a mesma? Sim, vai vir a mesma quantidade. Eu tenho ali N da mãe, N do pai, que junta e dá 2N. O que faz você parecer mais seu pai ou sua mãe vai ser a questão de gene dominante. Por exemplo, a minha mãe, ela é negra, ela é morena. E aí a dominância dela é maior do que meu pai, que é loiro de olho azul. Então, meu pai tem os olhos bem azuis e o cabelo dele é loiro. A dominância da minha mãe é muito maior. Então, eu sou mais parecida que ela. Quando a gente entrar em cromossomo, aí a gente vai falar disso, Lucas. 23 pares de cromossomo da mãe, 23, mas por enquanto tem gente aqui do primeiro período que não teve a aula ainda de embriologia, então a gente vai ter aí ainda uma revisão para falar de 23 para dar 46. Vamos lembrar só que N da mãe e N do pai virou 2N, que virou você, né? Isso, porque todo jeito, vamos dar um exemplo. Minha mãe era azão. Meu pai era azim. Virou azim no final. Quer dizer que eu peguei metade de um, metade do outro. Meu sogro tem um olho azul também. Meu marido tem um olho da cor do meu. Aí, ele também é azim. Quando misturar os dois, vai dar azim, 25%. Então, meu filho tem 25% de chance de puxar os olhos dos avós. Mas 75% de chance de puxar eu e ele. Então, é probabilidade. A gente vai ainda falar muito sobre isso. Vocês vão lembrar muito sobre isso, tá? Então, a chance de eu ter um filho de olho azul é 25%. Tanto que os netos do meu pai, tudo tem olho castanho, porque puxa as mães. E, Carla, é desse jeitinho. A minha família é igual a sua. Olhinho azul, a filha do cabelinho cacheado, igual a parte que puxou só os avós. Então, é desse jeito, certo? Vamos voltar lá, onde eu estava.
Então, uma coisa a gente tem que ter na mente. Por que eu estou aprendendo genética só para saber por que eu tenho sangue A? Ah, não, eu tô estudando genética só para saber por que meu olho é dessa cor? Não. É na genética que a gente vai conseguir prevenir, descobrir muito tratamento de doenças. Quando vocês viram lá o pessoal com 10 dias que o Covid chegou no Brasil, a Covid, que é a doença, né? Com 10 dias que a doença chegou no Brasil, uma cientista brasileira na USP e na Fundação, no Instituto, eu não sei se foi no Instituto Carlos Chagas, foi no Mendes, eu esqueci agora, mas eles conseguiram fazer toda a identificação do código genético do vírus. Não sei se vocês viram isso. Com 10 dias que estava aqui, eles conseguiram fazer toda essa variação desse vírus, desse código. Aí o que acontece? Por eles fazerem essa variação, por eles conseguirem fazer todo esse desenvolvimento, só para vocês verem, só foi possível pensar em uma vacina porque eles já conheciam qual é a escrita do DNA daquele gene ou do RNA, né? Então tem vírus aí com RNA, principalmente, igual da AIDS. E aí eles conseguiram fazer todo o mapeamento gênico, quer dizer que eles mapearam cada gene, cada DNA de cada parte para conseguir tentar saber aonde que é aquele problema. Por exemplo, hoje se sabe que a síndrome de Down é no cromossomo 21. A gente sabe que naquele local, em vez de ter XY, tem 3 cromossomos. Em vez de ter um do pai e um da mãe, deu a trissomia. A gente vai falar sobre essas doenças. Então, eles têm um cromossomo a mais. Em vez de ter 46, eles têm 47, quem é Down. E aí, eles até falam que é um cromossomo de amor, né? Que eles amam mais que a gente. Que essa trissomia faz aumentar. Mas como que descobriu isso? Somente a partir do diagnóstico molecular. Então, vai verificar aqui essa parte de diagnóstico. Para quem está na farmácia quinto, sexto, sétimo, os meninos já estão tendo biologia molecular com o Juan, né? Genética comigo e molecular com ele. Aí entra só em moléculas, só na parte principal ali do DNA. E aí a gente vai ver essas doenças que são genéticas. Por exemplo, vocês já viram falar da queloide? Vocês já escutaram falar de queloide? Sim. Sim? Queloide, Sim. ela é uma doença que o estudo demonstra que ela é congênita, que ela é vertical, que ela vem da mãe para o filho ou do pai para o filho. É quando você se machuca e aí começa o seu organismo a formar cicatrização. As mitoses começam a acontecer para formar uma nova célula. E aí, uma nova pele, né? E aí, na hora dessa pele parar e falar assim, opa, já tá bonitinho, minha pele tá pronta, não preciso trabalhar mais não, pode descansar, o meu cérebro não manda esse comando para a cicatrização parar. Aí o que acontece? Ele começa a multiplicar e multiplicar e multiplicar e vai crescendo a cicatrização. Então, aquela cicatriz, ela cresce e fica alta. Aí, quando a gente vai olhar, é na sinalização, né? Quando a gente olhar, meu cérebro não consegue mandar o sinal para falar que já está cicatrizado. E aí, ele multiplicando, 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 ele vai conseguir aquela cicatriz ficar sobreposta e ela crescer. E ela vem normalmente dos seus pais, da sua avó, né? Por exemplo, eu fiz uma cirurgia de apêndice. Eu não tenho apêndice mais, eu tive apendicite. O local que eles fizeram a incisão para tirar, que eu passei mal dando aula aí lá na Fama, né? Um dia e eles fizeram essa parte para retirar. Então a cicatriz ficou desse tamanho, alto.
alta, alta. E aí, a minha mãe, da mesma forma, uma espinha que espreme fica alta. Minha avó também tinha. Então, veio da família da minha mãe. Agora, tem gente que vem da avó, do pai, né? Então, a gente vai ter aí várias doenças, várias partes congênitas que a gente tem que começar a prestar atenção. Por exemplo, tem aquela doença que, porque sua mãe teve, você tem muita predisposição, como, por exemplo, coisas que eles ainda não descobriram por quê. Por exemplo, câncer de mama. Existe uma predisposição, não quer dizer que sua mãe teve e você vai ter, mas você tem uma chance maior do que uma pessoa que não tem caso na família. Então, essa predisposição, ela ainda é estudada, né? Porque ela precisa de ser estudada. Então, essa predisposição, ela é algo que, por exemplo, a hipertensão, pode ser estilo de vida. Se você comer muita gordura, independente de seu pai ter ou não, você vai ter. Mas tem outras que você tem uma predisposição maior, como são os vários estudos do câncer, né? Que se alguém na família teve, você tem que ter uma atenção maior para que você não tenha. Então, existe isso também. Diabetes, Stephanie, também. Isso. A Thaís está lembrando aqui um exemplo que eu sempre dou na aula. Por exemplo, a Angelina Jolie, a mãe dela teve câncer, a irmã dela morreu de câncer, as duas irmãs dela tiveram momentos que elas tiveram tudo câncer de mama. Aí, quando ela fez um mapeamento genético, ela viu que ela tem 70 e poucos por cento de chance de ter. O que ela fez? Tirou a mama, tirou tudo. Ela tirou as glândulas, tirou tudo. Então, ela preferiu fazer a mastectomia do que esperar com que ela tivesse aí em outros momentos da saúde dela, né? Mas esse exame é caríssimo. Agora, a Marcela perguntou assim, isso é para todo tipo de câncer? Não, Marcela. Por exemplo, eu posso ter um câncer de pele por não passar filtro solar, né? E não é o meu fenótipo que está atuando, e não porque eu tenho genótipo, certo? Pode ser o estilo de vida. É o que eu falei da hipertensão. Meu pai pode ser hipertenso e eu não gosto de comer nada com sal, com isso, com aquilo, e eu nunca vou ser. Mas se eu tiver um estilo de vida muito próximo ao dele, eu posso ter sim, porque eu tenho uma predisposição, né? Então tem várias coisas, muito, tá? A gente fala aí do câncer de algo. Oi. É a Marcela. Então, Marcela. assim, não é necessariamente somente o câncer de mama, né? Porque na minha família, minha mãe teve câncer no colo do útero. Antes disso, minha avó teve um tumor no cérebro, faleceu devido ao tumor. A minha mãe teve no colo do útero e um sobrinho meu morreu com leucemia. Então, juntando esses três casos, pode-se dizer que não são as células, né? Não é necessariamente. Não. Você tem uma predisposição, mas não necessariamente que vai ser no mesmo lugar. Certo? Então, por exemplo, pode acontecer de ser no colo do útero e o filho ser na mama. Não necessariamente, mas que a predisposição é maior, a gente vai aprender isso quando chegar na parte de patologias, tá? Quando a gente começar a falar de câncer, de leucemia, de tudo, vocês vão entender melhor. Mas só nessa introdução tá dando para entender? Nossa, 9h05 tem gente entrando. Dá para entender, não dá? Então, assim, a gente vai precisar de estudar um pouco mais sobre isso para a gente falar sobre algumas doenças mais específicas. Então, aí, essa importância, ela vai entrar aí no diagnóstico, ela vai entrar aí na prevenção, ela vai entrar aí no tratamento de doenças, ela vai entrar nessa parte da terapia gênica, de saber qual o medicamento melhor para ser usado. Vai ajudar na criação de novos fármacos. Por quê? Porque tem alguns medicamentos que ele é feito para aquele gene, para aquele perfil. Então, vai ajudar. É uma nova área aí para a galera que
que eu acho que nunca viu falar, chama farmacogenética. É uma área da farmácia que está assim, liderando nos lugares. Por que isso? É os medicamentos sendo produzidos a partir da parte genética, né? Igual vacinas novas, alguns medicamentos de prevenção. Então, assim, tem muita área legal. Outra coisa, né, é na criminalística, que é a perícia que a gente estava falando, né, identificação, teste de paternidade. Quando entra na parte da biotecnologia, a maior parte dos cursos de vocês vão ter um local, uma matéria que chama biotecnologia, lá no final do curso. Então, a biotecnologia vai aprender sobre clonagem, sobre transgênico, vai falar um pouquinho mais sobre isso. Sobre estudo de herança e de variação, que entra a parte da evolução, que é a herança que eu trouxe do meu avô, da minha avó, e aí vai. É onde a gente vai fazer nossa árvore genealógica. Outra importância é a compreensão do desenvolvimento dos organismos. Por quê? Pensa bem. Para quem já teve biologia celular, tá fácil de imaginar. Para quem não teve, vamos lá. A célula é a menor unidade da vida. Eu tenho a célula que vai juntar com outra e forma um tecido, que vai juntar com outro para formar aí o meu órgão. Meu órgão junta com outro e forma um sistema. Um sistema junto com outro forma um organismo. Vários organismos formam uma população, uma comunidade, até formar o nosso ecossistema. Então, se a gente parar para ver que a célula é a menor unidade, antes dela tem molécula, tem a parte química, mas é ela que é uma única célula que vai desenvolver e vai formar todo o meu organismo. Então, existe uma parte da genética que chama genética do desenvolvimento. Então, essa é muito importante que a gente vai estar desenvolvendo ela aqui. Outra parte importante da genética, que é a aplicação na agricultura, na medicina veterinária, né? Que a gente está cada dia tendo alimentos mais saudáveis. Eu consigo comprar hoje minha melancia sem semente, eu consigo comprar hoje uma fruta que tem maior quantidade de vitamina C do que ela é in natura. Oi. E os transgênicos? Tá, a O que gente vai são? falar da diferença do transgênico e do organismo geneticamente modificado. Deixa eu só chegar no próximo slide, tá? Já te explico. Então, produção desse alimento de melhor qualidade e de forma mais rentável, às vezes. Tá, era aqui mesmo. Então, olha só. Alguém perguntou sobre a diferença de transgênico, né? O que é transgênico? Existem os organismos geneticamente modificados, que são os OGMs. Organismo geneticamente modificado é aquele que eu modifico o gene. Eu vou lá no meu DNA e eu vou modificar uma estrutura dele. Por exemplo, eu tenho uma melancia que naturalmente Deus fez ela cheia de sementinha bonitinha. Aí o cientista foi lá e modificou o DNA dela para que ela não cresça a semente. Ele quebra a dormência dessa semente. E aí eu vou ter aquela melancia pequenininha que ela não tem semente nenhuma dentro dela. Ele modificou o DNA, então é um organismo geneticamente modificado. Entenderam? Coloca um sim para mim, se vocês entenderam. Aí, existe o transgênico. Transgênico é um OGM, tá? Eu vou escrever para vocês. Transgênico. Transgênico é um OGM. Anota aí. O que é OGM? Organismo geneticamente modificado.
Então, transgênico é um OGM, é um organismo geneticamente modificado. Só que, presta atenção, se eu perguntar na prova de vocês o que é um OGM, vocês vão me falar que é um organismo que teve o DNA modificado. Uma característica dele modificada. Característica. Então, olha só. Um OGM, eu tive uma característica dele modificada. Então, eu modifiquei aquele indivíduo. Agora, olha a diferença de transgênico. Transgênico é um OGM. Só que utiliza uma outra espécie para modificação genética. Então, o que é isso? Eu tenho lá uma soja e eu quero que a minha soja repele tudo quanto é inseto que estiver aproximando dela. Eles descobriram uma bactéria que chama Bacillus thuringiensis, que é o BT. Eles conseguiram colocar essa bactéria na estrutura gênica da soja e a soja BT, ela cresce e não deixa com que nenhum desses insetos interfiram na minha plantação. Então, eu não preciso de usar agrotóxico. Tá dando para entender a diferença? Então, transgênico é quando eu tenho duas espécies, eu tenho o DNA eu tenho a modificação do DNA, ou a junção dele, de duas espécies em uma, que em muitos lugares é chamado de híbrido. Então, eu modifiquei aquela espécie. Agora, todo transgênico é um OGM, que é um organismo geneticamente modificado, ele é um OGM. Agora, nem todo OGM é transgênico, porque o que significa? OGM eu posso modificar só para minha melancia não ter semente. Eu modifiquei geneticamente. Agora, transgênico, eu tive que pegar uma espécie e colocar nela. Certo? Alguém falou ali. Não consegui olhar ali em cima, mas vocês falaram. Professor, por qual motivo que tem pessoas que não consomem porque fala que faz mal para a saúde? Os transgênicos. Não, é uma discussão muito grande sobre transgênico, porque não tem comprovação científica a que ponto seria mal para a minha saúde. Por exemplo, esse milho de pipoca que vocês comem de micro-ondas, certo? Milho de micro-ondas. Antigamente, quando se usava aquele milho do saquinho, metade do milho não estourava, ficava na panela. Vocês já viram que o de micro-ondas tudo estoura? Aquela pipoca, ela é transgênica. O milho daquela pipoca, ele é transgênico. Todo mundo come e não sabe. Ah, professora, porque vai me fazer mal, vai fazer mal para minha vida? Já tem mais de 30 anos de estudo, não tem nada comprovado que vai fazer mal. Mas tem muitos cientistas que colocam que, às vezes, daqui 50 anos, 70 anos, 80 anos, talvez aquela pessoa adquira um câncer devido aos transgênicos que comeu. Só que aí você pensa, a pessoa já está com 90 anos, já passou uma vida cheia de alimentação errada, será se realmente foi o transgênico? Então, não tem ainda uma suposição de que comeu você vai passar mal ou não comeu e você não vai passar mal.
Então, tem muito mais benefício do que malefício. Mas tem gente que prefere não arriscar. Só que tem uma coisa. Há 5 anos, não é mais obrigatório na embalagem escrever o T do transgênico. Antigamente, sempre que você chegava no mercado, tinha um T dentro de um triângulo amarelo. Significava que era transgênico. Aí a lei caiu por terra a obrigatoriedade do símbolo do transgênico. Então, você compra vários produtos aí que não são mais transgênicos, ou que não são in natura, eles são transgênicos, certo? Felipe, depende, tá? Isso aí é muito mito. Tem passarinho que come transgênico normal, tanto que em alguns aviários aí, eles colocam o transgênico para que o animal cresça mais rápido, para ele poder ser morto para alimentação. Aí, assim, tem vários produtos hoje, mas vamos dar um exemplo de uma espécie animal para vocês entenderem o que é um transgênico? Então, olha só, existe uma espécie de boi lá nos Estados Unidos que ela chama Shorton. Ela parece o nosso búfalo. É igual o búfalo que a gente vê lá no Pará, só que ele é marrom. É um boizão marrom, todo peludão. Ele é ótimo de carne. É uma das espécies que mais ela tem viabilidade para venda de carne. Mas ele não aguenta grande variação de temperatura. Normalmente a temperatura, se cair de uma vez ou aumentar de uma vez, essa espécie pode morrer. Aí o que acontece? No Brasil, a gente tem o Nelore, o Zebu, que são aqueles branquinhos, né? Que ele tem uma carne que não é o mesmo tanto quanto a gente encontra no Shorton, a quantidade de carne, mas ele aguenta variação de temperatura, parasita, ele aguenta um monte de coisa. Aí, o cientista foi lá e pegou o DNA do Shorton e o DNA do nosso Nelore e juntou os dois, certo? Pegou e formou uma espécie híbrida, porque ela tem DNA de um e do outro, característica de um e do outro. E formou uma nova espécie. Essa espécie chama Santa Gertrudes. É um boi que aguenta alta variação de temperatura, aguenta vários parasitas e tem uma quantidade muito grande de carne. Então, ele fez uma espécie ali nova, um transgênico. Deu para entender a diferença? Então, lembra desse exemplo do boi para saber o que é transgênico, ok? E lembra da minha melancia sem semente, quando eu perguntar só o que é OGM, porque o transgênico é um OGM, mas eu não preciso de colocar um gene diferente na minha melancia para que ela fique sem semente. Então, vamos lá. OGM. OGM. Não necessariamente precisa de outra espécie. Não necessariamente precisa de outra espécie para essa modificação. Exemplo, melancia sem sementes. Já o transgênico precisa do DNA de duas espécies para formar uma espécie híbrida. Todo mundo conseguiu entender? Todos conseguiram entender? Sim.
Se precisar, a gente fala mais, tá? Eu coloco outra apresentação, depois fica mais fácil. Conseguiu não, dona Carmina? Vamos lá, então. Vamos lá. Ó, eu tenho uma modificação do meu gene. Eu tenho uma melancia e eu quero que essa melancia ela não tenha mais semente. Eu vou lá no laboratório e mudo o DNA da melancia para que ela não tenha essa semente, que ela quebra a dormência da semente. Então, eu vou ter um OGM. Eu vou ter um organismo que foi geneticamente modificado. É meu OGM, certo? Se eu pegar um transgênico e misturar duas espécies, ela também é um OGM, porque é um organismo geneticamente modificado. Mas o que é transgênico? É quando eu pego uma espécie e coloco em outra espécie e eu formo uma espécie nova. Então, por exemplo, o milho. Existe o milho BT. O que é milho BT? É um milho que ele repele qualquer inseto daquela plantação, porque ele tem o Bacillus thuringiensis. O que é o Bacillus thuringiensis? É uma bactéria que é colocada no DNA do milho. Eu juntei essas duas, ó, o milho com Bacillus thuringiensis, e eu formei uma nova espécie que é meu milho BT. Certo? Então, mais milho. O Bacillus thuringiensis com milho formou o milho BT, que é aquele milho que quando eu plantar, ele vai repelir os insetos, nenhum vai chegar ali perto, porque esse Bacillus thuringiensis, ele tem uma característica nele que ele não deixa, ou o inseto vai chegando e ele já morre, tá? É uma bactéria. Então, eu tenho aqui uma nova espécie, porque eu formei duas características de dois indivíduos em uma. Então, por isso, ele é um transgênico. Todo transgênico é um OGM, porque eu modifiquei geneticamente o meu organismo. Agora, se eu perguntar para você só um OGM que não seja um transgênico, eu penso na minha uva sem semente. Ou eu penso na minha laranja com mais vitamina C. Por quê? Eu não estou colocando outro organismo nele. Eu só estou melhorando a característica daquela planta no DNA dela sozinha, sem usar outro ser. Então, OGM é todo organismo geneticamente modificado, tanto só ele quanto o transgênico. E transgênico é aquele que eu tenho duas espécies juntas, duas características juntas. Entendeu, dona Carmina? Sim? A Thaís falou assim que o pai dela costuma comprar um milho para plantar, porém ele não é replantável. Se deixar o milho secar, ele é transgênico? Não, não tem nada a ver. É a quebra da dormência. Depende do tipo de estoque que foi feito desse milho, tá? Tem milho que quando ele é desidratado, ele quebra a dormência e não vai ser replantado. E tem milho, se você comprar de latinha e quiser plantar, ele tem conservante corante que ele também não vai plantar. Então, aí entra em modo de cultura. Os meninos da agronomia têm uma disciplina que chama grãos e cultivação. Eles aprendem essa forma de se colocar. Não tem nada a ver com o transgênico em si, tá? Professora, Oi. desculpa interromper, só uma pergunta, que eu estava fazendo uma confusão aqui, mas então o transgênico é aquele que precisa, né, de duas espécies para formar uma espécie. E o Isso. OGM, por exemplo, da melancia, né? Eu posso modificar ela, mas eu não preciso de um novo ser. Ah, tá, não, obrigada. Lembra? Uma coisa importante que cai em tudo quanto é concurso. Eles colocam lá assim, ó. Todo transgênico é um OGM. Vou colocar aqui. Todo transgênico é um OGM. Mas nem todo OGM é um
transgênico. Lê essa frase. Ah, nem saiu errado ainda. Gente, eu tô apanhando desse teclado que eu tô nesse computador. Ele é duro. Eu aperto com a unha grande. Eu aperto com a unha grande e não vai dar certo mais. Aí. Então, olha só. Todo transgênico é um AGM. Quer dizer que toda vez que eu juntar duas espécies diferentes e eu formar uma, eu tenho um organismo geneticamente modificado, certo? Todo transgênico é um OGM. Mas nem todo OGM é um transgênico, porque eu posso ter um organismo geneticamente modificado sozinho. Aí aqui tá normal. Gente, vocês estão me escutando? Normal? Ah, então tá bom. Deu para entender? Então, todo... Vou copiar aqui de novo, porque eu perguntei. Então, toda vez que vocês veem essa frase, vocês têm que ter em mente isso, ok? Todo mundo entendeu? Posso pular? Posso ir para frente? Nossa, já são 9h30, vocês acreditam? Tanto que passou rápido. A gente tem mais 10 minutinhos de aula aí. Espera aí. Mas nunca. Não pode esquecer, não. A aula da gente passa rápido demais. Aí, pessoal, por isso que eu não coloco o slide antes. Por exemplo, aqui tinha 96 slides, nós chegamos no 10º. Ô, professora, Oi. você podia disponibilizar para a gente estudando tudo em casa, com mais tempo? Sim, não, eu disponibilizo, só que eu só disponibilizo depois da aula, não antes, entendeu? Por Mesmo quê? que não tenha explicado todos os slides, você posta tudo? Eu posto tudo, só que é assim, tá bom. hoje eu vou postar o da aula de hoje. Então, a gente vai aí até a aula 12, por exemplo. Você vai ter o slide até a aula 12. Por que isso? Porque vai ter gente que vai começar a estudar, vai ver que não aprendeu sobre isso aqui ainda, vai desesperar e vai me mandar recado dizendo que não entendeu na aula. Na verdade, foi porque a gente não falou sobre aquilo. Então, os slides sempre eu coloco após as aulas, e esses slides, eles vão estar no dia da aula, por isso que minha aula é por dia lá, tá bom? Eu vou disponibilizar todos eles para vocês. E aí, para a gente finalizar, porque tem mais 10 minutinhos de aula, só para vocês entenderem um pouquinho, nós temos aí, aqui, ó, essas aplicações genéticas, por exemplo, aqui, ó, o tomate roxo, a parte aqui do nosso Santa Gertrudes, ó, ele é o Nelore com outro, tem a ovelha Dolly, tudo isso aqui é estudado diretamente na genética. Aí, só para vocês entenderem um pouquinho, tá? A primeira vez que se falou em genética no mundo, olha só, 1860, que Mendel fez aquela pesquisa da ervilha. Ele estava num convento e ele passou e viu as ervilhas verdes, amarelas e elas misturadas. Então, ele começou, a gente vai ter aula sobre isso, mas ele começou a saber que existe uma genética. Já na década, né, aí do 1990, já nesse século, 1909, no início do século, foi vista a primeira vez uma composição química do DNA, que eles viram que o DNA é formado de um fosfato e de um açúcar. Então, pela primeira vez, usou o termo gene. Você pensa, já faz mais de 120 anos, gente, né? Aí, em 1953, muda tudo. Chega um cara chamado Watson e o outro que chama Crick. E o cara descobriu que o DNA tem duas hélices, que ela é aberta para formar um novo DNA. E aí, eles conseguiram isolar o primeiro gene em 1969, que eles pegaram a bactéria e o gene de um sapo e conseguiram juntar, eles conseguiram ver esse primeiro gene artificial aí em 1970. E aí,
Em 1972, começaram a descobrir umas enzimas que chamam enzimas de restrição, que ela vem como se fosse uma tesourinha e corta um pedacinho do DNA para formar outras estruturas, né? Em 78, aí foi o boom das empresas, porque eles começaram a pegar bactérias para produzir a insulina que nosso pâncreas não estava produzindo. Então, eles começaram a modificar os DNA da bactéria influenciado ali para a produção da insulina. Em 84, começou as impressões digitais genéticas, que é a parte do nosso DNA, de fazer exame de paternidade. Começaram a ver que tem um código genético para cada pessoa. Eu tenho um DNA diferente da minha irmã se eu não sou gêmea. 1990, né, teve o nosso projeto Genoma, que foi o que mudou tudo, porque eles começaram a mapear todo o código genético humano. Então, foi sendo descobertas doenças. Então, é no cromossomo 21, é no 31, é no 40. Essa doença, todo mundo tem essa doença, tem uma modificação no cromossomo tal. Então, eles fizeram o primeiro mapeamento do código genético. Em 96, eles conseguiram pegar um fungo, que é o Saccharomyces cerevisiae, que é aquele do saquinho amarelo que você compra, um fermento biológico, e eles conseguiram mapear ele todinho. Só que eles viram que esse fungo é o organismo mais complexo do que o do ser humano. E aí eles começaram a ver que depois isso caiu por terra, mas até então era o mais complexo. Em 98, né, um outro setor pegou a Celera, entrou na corrida para fazer o genoma humano. Essa Celera é uma das empresas que até hoje está mexendo com a vacina do Covid. Em 98, eles pegaram um verme, né? E esse animal, ele teve o genoma todinho decifrado, que eles queriam olhar sobre como ele conseguia sair do intestino e liberar ovos no organismo das pessoas. Em 2000, Bill Clinton, ele faz um apelo aí para todo mundo para que essa sequência gênica fosse gratuita. Então, se eu tenho tal doença, que eu conseguisse fazer esse mapeamento gratuito para o mundo inteiro. Só que alguns lugares adquiriram, outros não tiveram essa forma de fazer. No Brasil, a gente não tem esse mapeamento gratuito, a não ser assim. Tem o teste do pezinho, tem alguns testes que pela PAI, algumas coisas saem gratuitas, mas nem tudo você consegue mapear. Conseguiram fazer o genoma de uma mosquinha da fruta, que é esqueci o nome dela científico. Os dois animais usados muito aí para pesquisa, eles fizeram o mapeamento do rato. Vocês viram que o rato é um da primeira parte das pesquisas, elas é aplicada em rato, para ver como eles ficam, porque eles já têm o gene desse rato, esse genoma todinho feito. Cientistas franceses conseguiram, né, fazer a primeira terapia gênica, que eles viram que o nenenzinho não tinha imunidade, que eles chamaram de bebê bolha. Eles colocavam o neném dentro de uma bolha porque ele não podia pegar as doenças, isso em 2000, né? Aí eles fizeram um rascunho desse genoma humano. Opa, acho que... E aí a gente entraria já com o pai da genética, que até então é o Mendel, que é o cara da ervilhazinha, que é aquele cara que a gente já estudou pra caramba aí no ensino médio, e a gente vai ensinar, vai ver ele ainda várias vezes, né? Então, assim, deu para entender um pouquinho a aula hoje? A Thaís perguntou assim, você vai encaminhar o slide para a gente, que seria bom? É o que eu falei, Thaís. Eu vou disponibilizar na plataforma, eu não vou encaminhar nos grupos, não, tá? Ao final de cada aula, eu coloco o slide da aula que vocês viram hoje. O slide não tem mais matéria, porque é por dia a nossa aula. Eu não coloco lá por mês. Tem professor que colocou um por mês, né? E aí ele coloca lá mensal.
Pessoal, eu vou tirar foto aqui da chamada. Eu vou tirar uma fotinha aqui da chamada para eu poder fazer, mas todos que acessaram pela plataforma já estão lá com a presença, certo? Eu tô tirando foto, não precisa descrever, não. Que na primeira aula eu copiei e aí a gente vai colocar. Eu sei que vocês têm aula com outro professor, espera só um tiquinho, que eu preciso da ajuda de vocês. Fechar com vocês. Pessoal, eu não tô conseguindo ler o chat, que eu tô tirando foto. Calma lá. Só para fazer a chamada. Um milhão de fotos depois. Gente, como a plataforma é uma só e a área é uma só, não precisa nem que vocês falarem o curso, porque tudo está num lugar só, para mim, tá? É porque quando a gente tem só 2 turmas, fica bem fácil. Mas aqui tem várias. Pronto, chamada feita de quem estava presente até agora. Amores, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Não precisa de colocar, pessoal, o nome, a não ser aquele aluno que o nome tá diferente. Tipo assim, W Blue. Não sei quem é, mas o restante que tem aí os nominhos, a chamada já tá feita, tá? E quem entrou pela plataforma também não precisa de colocar, porque a chamada já está feita. Então, o nosso combinado é, à noite eu coloco o slide da aula de hoje, junto com o vídeo da nossa aula de hoje. E dessa forma, eu consigo acompanhar. Essa semana nós não temos aula na quinta e nos vemos segunda-feira da semana que vem. Certo? Quero desejar para vocês uma semana muito abençoada, ó. Hashtag queria vocês na sala de aula. Que é tão ruim sem vocês aqui comigo. Mas a gente loguinho passa isso, acaba. E qualquer coisa, qualquer dúvida, coloca no nosso grupo. Se vocês verem